Faz, nós vamos começar. Então, nós estamos chegando aí no final do ano, né? A gente vai fazer nossa reunião hoje e é a última do ano e só na segunda semana do ano que vem que nós reiniciaremos. Até aqui agora, gente, eu gostaria que vocês falassem também, assim, se está dando para entender, se está dando para pescar o conteúdo. Está dando para ir? Eu acho que, por mim, eu respondo que tá, né? A gente pode fazer estudos complementares, porque nosso espaço é muito, muito exíguo, né? Para discutir amplamente, mas assim, a forma didática, né? Pedagógica, explicando cada parágrafo, eu acho que fica bem, dá para entender bem. Agora tem que ver os colegas aí, né? Eu estou gostando bastante. Eu já tinha lido esse livro, mas eu não consegui ter o grau de informação e de pensamentos, discussões que a gente tem no estudo. Na verdade, quando eu li esse livro, eu pensei assim, acho que eu não entendo muito da história, porque eu entendi muito pouco, né? E aí, quando eu vi que vocês iam estudar, eu falei, então agora eu vou entender. E, de fato, está acontecendo, né? Porque, assim, é bom que você entende mais, tem mais bagagem, então você resgata coisas que jamais eu pensaria se eu tivesse... Como eu não pensei, né? Eu lendo com o que eu sei, é bem diferente a leitura só com o que eu sei e com o que as outras pessoas sabem, que vai agregando. É uma visão que eu não tinha sobre o livro, sobre o conteúdo. Então, para mim, está sendo muito bom. Eu tenho percebido que obras espíritas, determinados livros, principalmente esses que não são romances, que são mais especificamente doutrinários, eles não são livros para serem lidos. Você lê, e você não capta aquilo, né? O conteúdo. E você estudando em grupo, você tem várias mentes trabalhando, esmiuçando, e a gente compreende melhor. São visões diferentes, né? Eu acho que isso aqui que faz realmente um livro para ser estudado, né? De fato, né? Para ser lido. É diferente mesmo, assim. Estando em grupo, meu entendimento é diferente do quando eu li sozinha. De fato. Soma mais, né? A opinião de um, a opinião de outro. Mas eu acho que é importante fazer a primeira leitura sozinho, porque a gente já cria, né, uma determinada... Inclusive, cria as interrogações, né? Os questionamentos. Porque se a gente estiver lendo a primeira vez aqui no grupo, a gente, depois que vem os questionamentos. E eles vêm o tempo inteiro. Né? Mas eu estou gostando muito do estudo também, sou muito grata a todos. Eu acredito que é uma maneira muito prática, né, de nós aprofundarmos. Por mais que a gente entenda a leitura individualmente, é a oportunidade de debater, discutir, aprofundar, mas fica aí com uma crítica também. Muitas das vezes a gente diverge muito do título, né, do texto, aliás, perdão, do texto, e acho que chega até a perder um pouco de tempo. A gente acho que tem que ser mais focado, mais objetivo, e, se possível, também dar uma estudada antes, que eu gosto muito de fazer uma leitura antes do dia da lição, sabe? É isso aí. Obrigado. Então tá bom, né? Se alguém se não quiser expressar, vamos em frente. Então vamos lá. Vamos apurando aí, né? No ano que vem, mas no finalzinho das quatro grandes povos, os dois últimos Isso, os parágrafos. 2 últimos parágrafos, começando as 4 massas que degregam formar isso, né? Só confirmando, nós vamos retornar dia 8, então, o segundo domingo de janeiro? O segundo domingo. Dia 8, então. Tá. Bom, então vamos lá. Aqui no final,
no final está falando aí das 4 grandes massas de degradados, formaram os pródomos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. Então, quer dizer, essa vinda deles vieram trazer benefícios no seio da raça amarela e da raça negra. Essas que já existiam no planeta, né? Então, foi um plano para que melhorasse, desse condições melhores ao desenvolvimento das nossas raças. Por quê? Por que isso aí poderia afetar? Quais são esses largos benefícios que poderia dar a uma raça originária, como raça amarela e a negra? O que poderia ter trazido esse pessoal, esse povo de Capela para cá? Eles estavam lá na frente, né? Eles já estavam desenvolvidos e poderiam nos ajudar a nos desenvolver também. Isso poderia ter sido feito naturalmente, né? A nossa raça se desenvolver sem a presença deles. Poderia ser? Ou teria que ter outras contribuições para que a raça se desenvolvesse? Acelerou, né? Eu acho que foi. Economizou tempo. Então, com o conhecimento deles, né? Eu acho que não necessariamente, mas como eles também precisavam de um planeta escola para se desenvolver moralmente, eles vieram para cá e trouxeram para nós o desenvolvimento intelectual, né? Então, foi um plano divino de alavancar o nosso planeta e de dar oportunidade a esses irmãos para poder evoluir moralmente. O fato que sempre foi assim, desde a constituição das ínfimas organizações da genética, nós temos as contribuições externas. Quem são aqueles que organizaram os primeiros passos da vida no planeta? Foram espíritos estrangeiros, espíritos de fora, que vieram constituir no planeta um formato pensado. A própria natureza foi uma ideia organizada de pensamentos que já estavam lá na frente. Ela não foi surgimento, a nossa origem de vida na Terra não foi somente combinando simplesmente os elementos do planeta. Tinha ali matrizes importantes trazidas dessas vivências de espíritos alienígenas, vamos dizer assim, de fora, de outros planos, para que traçassem melhor os nossos biótipos da Terra, o nosso formato de vida na Terra. Então, desde então, a gente tem sempre a influência, até na caracterização do próprio homem, mais agora na frente, isso sofreu uma influência enorme. Pode notar que no planeta, a nossa soma, a nossa mistura com os demais países, ela é importante existir. Então, nós temos abertas as fronteiras para que o mundo seja um só. Por enquanto, em grupos localizados, mas a tendência é fazer com que a nossa população seja uma população mais equivalente, mais igualitária. É isso que nós estamos tentando fazer de cidade para cidade, de bairro para bairro, de país para país, de continente para continente.
até chegar num modelo ideal de convivência, de respeito, de dignidade, né? O que já acontece em planos mais elevados, em planetas mais elevados, a busca dessa igualdade. Biel, Hum, eu acho que uma situação que fica assim, muito prática para a gente ver o que aconteceu quando da mudança de primitivo para regeneração e prova, é o que vai acontecer agora na mudança de regeneração e prova para essa transição. Ou seja, Cristo veio há 2000 anos e a gente está amassando o barro, está patinando muito, e patinando e muito mesmo. Então, o que vai acontecer agora? Com a mudança do planeta de provas e expiações para regeneração, com a vinda desses espíritos que serão degradados de outros planetas, com a vinda deles para cá, que serão os que serão que não conseguirão se manter nos planetas de origem, vai acontecer um salto muito grande. Por quê? Porque a influência que eles farão sobre nós, eu digo assim, de quem ficar aqui, né? Vai ser muito grande. Então, essa oportunidade que a gente vai ter... Gostei dessa observação. Daqueles que ficarão aqui, vão ter uma oportunidade única de crescer num período, crescer muito, se quiserem realmente, num período curto, porque as influências negativas, as influências dos espíritos inferiores, irão, com o passar do tempo, reduzindo. E dos espíritos superiores, daqueles que são, quando eu digo superiores, são daqueles que estão num patamar mais elevado que o nosso. Ou seja, são espíritos que têm condições, principalmente moral, de nos influenciarem positivamente. Ou seja, então, mesmo que a gente queira fazer o mal, a gente vai se sentir até constrangido. Puxa vida, o cara ali já está indo e eu estou atrapalhando. Ou seja, então, vai ser um processo assim que eu acredito que vai ter a humanidade, os habitantes do planeta Terra vão ter uma oportunidade única de progredir num período curto, o que a gente não conseguiu fazer nos 2000 anos. Eu vejo que para quem ficar, realmente vai ser nós estaremos com a faca e o queijo na mão. Ou seja, mesmo que a gente queira fazer o mal, a gente vai se sentir constrangido de ficar amassando barro e atrapalhando aqueles que querem o bem. Eu vejo dessa forma, e assim mesmo aconteceu, quando foi mudado de primitivo para... Ou seja, a influência daqueles que vieram foi muito grande, então, ou seja, houve um salto grande naquela época também. Eu imagino. É isso mesmo, Amaro, é isso mesmo. A partir do momento que essa comunidade vem agregar o planeta Terra para desenvolvimento, nós teremos impulsos significativos. Claro que, porque nós teremos aqueles espíritos que vão continuar com mais juízo, né, somado a esses que vêm com ideias novas e poder se projetar mais rapidamente no nosso planeta. E essa velocidade ela tem que alcançar nesse próximo século. É preciso que se alcance, é preciso que nos próximos séculos isso se resolva. Inicie no próximo século e nesse século, né? E no final da linha, tudo tem que ser resolvido em alguns 7 séculos, 8 séculos, a questão da regeneração do planeta. Então, por isso nós teremos aí uma resolução muito rápida, 700 anos, a regeneração, mais ou menos. Então, 700 anos poderia, com a presença desses espíritos, ter um impulso muito significativo e totalmente diferente do que nós estamos vendo atualmente. Uma civilização mais organizada, ordeira,
totalmente diferente do que nós temos nós estamos presenciando. Com relação aos que vão para o outro orbe, terão a oportunidade de ajudar o outro local a se desenvolver. Estarão felizes por isso. Os que forem também vão estar felizes. Você vai continuar danielando lá? Não, né? Vou para lá, né? Daniel, para a gente pensar assim, de uma forma assim, disso tudo que você está falando, Amaro, né, que a gente está conversando aqui, de uma forma mais explícita, assim, é que a gente tem que se pensar como espírito, né? Aqui na Terra, a gente fazendo parte de um povo encarnado na Terra, mas como espíritos, a grande casa é o universo, né? Então, você até deu o exemplo assim, de como que a gente está vivendo essa união dos povos, né? Essa integração dos povos aqui como um povo único aqui na Terra, encarnado aqui. Mas se a gente pensar, a gente faz parte de uma grande família, que é a família espiritual. Envolve todo o plano espiritual, todos os planetas, né? Então, a gente está sob influência e influenciando. A gente está vivendo no meio do mundo espiritual, né? Então, tem essa troca mesmo, né? Nesse parágrafo aqui, você tinha até levantado a questão de que a gente sofre influência desde a parte da composição física, né? De que a gente já tinha estudado lá atrás. Mas nesse parágrafo aqui, ele ressalta muito a importância desses degradados, mas da organização das civilizações. Eu acho que um passo além, assim, já não é nem a parte física mais, né? Mas na organização das civilizações. E a gente vai em constante evolução, a gente está em constante evolução. A gente vai sofrer transformações na forma das nossas organizações sociais, da nossa organização, né? Porque é o processo. Para a gente chegar no mundo de regeneração, a gente precisa de muita transformação ainda, íntima, moral, organizacional, né? E é um processo, 700, 800 anos, que bom pensar assim. A gente quer tudo de um dia para o outro e não vai acontecer. A gente vai criando consciências, vai ampliando consciências, ampliando consciências e assim reestruturando nossas condutas, né? Nos transformando individualmente enquanto sociedade, e enquanto terráqueos encarnados aqui, para a gente se adequar e para a gente cada vez mais caminhar para essa evolução moral, essa evolução espiritual. Né? A gente pode chegar a uma conclusão que esse plano de Jesus com a Terra já incluía esses degradados? Claro que sim, né? Por tudo que quando você vai lá no início do livro, aqui, já tem essa noção, já nos direciona, né, pensar. Porque então, o universo é solidário. Né? A gente pode, então, definir como o planeta Terra um apêndice de Capela. Uma parte do universo. Eu não tive essa conversa assim face a face com ele, não, mas eu não tenho dúvida de que já estava no cronograma dele. Com certeza, com certeza. Nós não nos falamos assim face a face, não, mas... Mas pela lógica, Amaro, pela lógica, a gente vê que os planetas se desenvolvem com ajuda externa. Claro que Jesus já tinha, na programação, já sabia desse grupo, que estaria mais à frente, que seria posteriormente utilizado esse grupo para somar a esses iniciantes que somos da Terra. Então, é claro que já era um problema. Isso não foi uma atitude de última hora. Não, já não tem jeito desse pessoal ficar lá, vem para a Terra. Não, isso já era uma conversa entre aqueles que trabalhavam
na organização desses planetas, na composição desses. Então, já era, por exemplo, jogar uma classe amarela e negra no planeta para depois somar e fazer com que ela se modificasse lentamente, isso é plano, gente, isso é plano. Não se faz algo fortuito, algo que não foi pensado e organizado. Claro que é uma organização. Desde o começo das nossas origens de vida. Nós que somos tão atrasados, imperfeitos, a gente planeja, agora pensa no plano maior. Exato. Pensado imediatamente. Né? Não, e até porque o nosso planeta tinha sintonia com a organização dos capelinos, de como eles viviam também, para facilitar a identidade perispirítica com o meio, com o corpo, com o lugar. Então, até nisso a gente tinha uma similaridade. Isso é importante a gente estar registrando aqui, né? Porque nós somos também desse grupo. Só que uma soma de aqueles iniciados nesse planeta com aqueles já iniciados em outros orbes com uma certa experiência. Então, um ajudando o outro a crescer. Né? A verdade da frase, Deus ajuda o homem através do homem, né? Exato. Essa é muito verdadeira. Exatamente, é isso mesmo. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e as virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Então, se você for estudar a história, é importante estudar, são registros, você vai perceber o quê? Que tem defeitos e virtudes, esse desenvolvimento dessa comunidade aqui no planeta. Eles trouxeram costumes, hábitos, gostos, antagonismos. Eles trouxeram isso tudo, como eles eram. Isso nos deu possibilidade de dinâmica dos que estavam aqui, de terem dinâmicas novas, porque se você deixasse selvagens e selvagens, não teriam os starts. Então, os problemas também são starts. Quando você traz uma posição antagônica, quando você traz um costume, um hábito, isso tudo faz com que uma comunidade repense o que está fazendo. E foi sempre assim a evolução. Sempre tivemos modelos, personagens diferentes para que estimulassem o desenvolvimento. E assim até hoje. Por isso que nós estamos nos integrando entre países, entre povos, porque o que você não pensou e o que ele já pensou vai somar, vai ajudar no que você pode crescer e melhorar. Você olha a cultura europeia, olha a cultura brasileira, é muito diferente, mas, porém, hoje já se encontram modificações e hábitos muito parecidos, porque é o desenvolvimento que se tem e que nós devemos ter com a participação do outro, né? A participação do outro nas nossas vidas. Por isso que você tem que casar com gente de fora, não casa com gente de dentro de casa. Você tem que trazer valores novos. Importação e exportação. Esse próximo, né, as promessas de Cristo, isso aí é maravilhoso, né? Muito. Estava falando aí, eu estava lembrando disso, aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo, eu não vou antecipar assim, não, porque é na sequência, né? Mas então vamos ler. O fato de Jesus ter conversado, né, com... Foi antes, né? Foi se antes? Conversou antes, e não foi uma conversa, gente, agora vocês vão para lá, não é assim. Teve, talvez, no próprio plano onde eles estavam, a presença do mestre,
ou dos emissários conversando dessa forma. Não é só uma conversinha inicial, não. Isso aqui foi séculos, talvez milênios, com eles, para que eles formatassem uma ideia. Isso já vinha sendo feito, com certeza, um preparo, um preâmbulo sobre a vinda deles para cá. A misericórdia de Deus, né? O amor de Jesus pelos seus filhos, como ele, né, foi lá e fez promessas: ó, vocês vão e ajudam, porque eu vou ajudar vocês não vão ficar desamparados. Né? E vieram também pessoas com missões, né? Que não foi só para resgate, vieram também aqueles que dar uma ajuda maior mesmo, com a sua condição moral e intelectual. Depois voltaram. Né? E do ângulo que nós observamos aqui, a gente poderia pensar assim, nossa, gente, mas é muito trabalho, é muito tempo para fazer isso. Gente, o tempo é uma bênção que nós temos para transformação, esse tempo, oportunidade que nós estamos falando, não é aquela questão do tempo passar ou não passar. Na verdade, é a oportunidade que nós temos quando Jesus, por exemplo, reuniu com esses, antes de vir para cá, esse grupo. Esse tempo é de ouro, essa oportunidade da conversa, a oportunidade de ouvir para a alma crescer é imensa. É uma grande oportunidade que eles tiveram de reflexão. Agora vamos para a missão. Aí, depois de ouvir o Cristo, séculos talvez, vieram para cá cumprir a promessa, ao trabalho, cumprir as tarefas que deveriam desempenhar, conforme as promessas do Cristo. Ó, vão para lá que vocês vão ter felicidade, vão para lá que vocês vão ter a elevação. De certa forma, é aquilo que o Cristo queria deles e o grupo que estava trabalhando para o progresso de Capela. Então, vamos ler as promessas do Cristo. Quem faz a leitura? E se habilita. Leia, Amaro. Bom, As promessas do Cristo. Amarela aí para nós. Sim, senhor. Você quer que lê todo o texto ou só parar? Lê todo o texto, depois a gente vem pontuando, né? Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos insulados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Os profetas. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares.
Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia do mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Lindo, né? Já lê essa... Não, depois. Vamos só Será que discutir. não, Daniel? Porque será que a gente não vai conseguir? A gente não vai conseguir depois a gente começar a conversar. Não entendi você falar? Será que a gente não lê mesmo, não? Porque a gente não vai conseguir hoje pode se a ler. gente começar a conversar. Pode A ler gente também. só lê. Pode Então, ler a vamos lá. observação do Emmanuel, né? Aham. Porque aí a gente já... Nota Tá. do autor espiritual. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação das características raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus, foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigênias, não devem causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhes são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização dos seus esforços em maquinaria imperfeita até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração
segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Uau! Isso equivale a um Uau. estudo, só essa observação pode separar ela com um estudo de uns 4 anos. Nossa. É Emmanuel, né? Ele é humilde, né? Para colocar Nossa Senhora do céu. na colocação dele. Ele escreve uma obra dessa aqui e continua humilde, né? Ele põe todos os conhecimentos que tem e continua na humildade. Meu Deus, eu fiquei totalmente emocionada. E as palavras que ele usa, né, de uma forma tão generosa para falar da nossa ignorância, das nossas atrocidades. Ave Maria. Então, vamos fazendo aqui tópico, né? Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, Então, foi antes. Então, existiu uma programação, o que a gente estava comentando, né? Não teve uma conversa pós, foi bem antes. As raças adâmicas, nos seus grupos insulados, por que insulados? Comportamentais, idiosincrasias, né? Ou seja, diferenças de pensamentos. Nós somos aqui na Terra grupos idiosincráticos, países com diferentes formações, culturas, né? Modelos de sociedade. Então, a gente precisa unir mais, mas isso é muito difícil. A atualizar o pensamento, né, para um modelo só. É muito difícil. E eles tinham essa dificuldade, então eram grupos insulados. O próprio país, né, o Brasil, pela sua extensão territorial, aí a gente vê as idiosincrasias, como as culturas entre estados são diferentes. Ou eu observo aqui no município, a região, Minas Gerais, a diversidade de cultural que existe, de comida, palavras. A gente faz questão, né, de ter pão de queijo. Então, mas assim, em Minas, você está aqui no Triângulo de um jeito, você vai para o centro, né? É outro, você vai para o norte, é outro. Então, é bem diferente, né? Até entre centro e espírita. Então, até de centro espírita, né? A unificação está longe. Tá, então. Aí eu fico pensando no Brasil, né? As diferenças, você vai lá para o norte, Manaus, né? Vai lá para Amazônia, você vai lá para Mato Grosso. Olha, você vai lá para o sul, parece que você está em outro país quando você vai para o sul. Encontrar unicidade não é fácil, né? Uma vez eu vi um documentário sobre bebês até 1 ano de idade. Eu tenho que achar o nome muito interessante. Quase não tinha fala, mas mostrando do nascimento até 1 ano de idade. Um bebê europeu, um bebê na Mongólia, um bebê na África, um bebê no Japão e outro nos Estados Unidos. E, assim, apesar das diferenças de criação, o japonês ia trabalhar com ele assim, no colo e tal, o da Mongólia ali dentro das tendas, né, enquanto as mães trabalhavam ali, o desenvolvimento deles, as descobertas, até os primeiros passos, a relação com as mães, apesar das diferenças, eram muito similares. Um bebê de cada canto. E aí eu fico pensando, a gente nessa cultura toda aqui na Terra, né, de todos os povos, a gente tem tem as culturas, tem as diferenças, mas sim, o que a gente tem em comum é a humanidade, esses sentimentos de amor, essas relações morais são comuns, independente da língua, independente da cultura, e é isso que nos une, né? É isso que nos une mesmo.
E é interessante a gente não ficar pensando só nas diferenças, mas pensar naquilo que a gente tem em comum, o que é comum à humanidade hoje. É interessante a gente acompanhar outras histórias, né, de outros povos, o que acontece lá no Irã hoje, o que acontece na China, o que acontece na Europa, porque, apesar de serem movimentos diferentes, a gente está vivendo a mesma angústia moral, a mesma busca de evolução espiritual, a gente está no mesmo conflito. Os conflitos humanos são muito comuns, independentes das culturas, né? É comum a todos. Então, eu acho interessante a gente pensar não só nas diferenças, mas o que a gente tem em comum, sabe? Esse documentário que eu vi foi bem interessante. E assim, a gente tem que pensar sobre esse outro viés também. Não só da diversidade, mas o que a gente tem também em comum enquanto humanidade. Flávia, dá licença aí. Eu tenho que sair agora, eu tenho um compromisso, viu? Bom domingo a todos, tá? E não sei mais, boas festas. Seu compromisso não é o estudo, não? Boas festas. Não, é família. Boas férias e boas festas. Um beijo a todos, um abraço. Até mais. Bom fim de ano, viu, irmão? Vocês também. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Com Deus. A diversidade, ela tende a permanecer ou ela será no futuro mais igualitária? Eu acho que mais tende a A diminuir. diversidade tem de permanecer, mas nós vamos aprender a conviver com as diferenças. Ninguém nunca vai ser igual a ninguém, né? Por conta de independente país, lá fora, Europa, tal. Sempre seremos diferentes uns dos outros, porque nós somos indivíduos, né? Cada um com a sua história. Mas a gente vai aprender, né? A tolerância, a respeitar, né? O ponto de vista do outro. Eu acho que dentro do que a Flávia expôs ali, eu acho que a moralidade, o desenvolvimento moral está justamente nisso. Aprender a viver com as diferenças. Então, a característica do ser, ela deve continuar, os protótipos humanos, eles devem continuar para toda a eternidade. Desenvolver, né? Nós seremos um único povo, o povo de Deus. Nós seremos anjos. Então vai chegar um momento que, dentro dessa escalada evolutiva, quando nós atingirmos a felicidade suprema, que é quando nós chegarmos à angelitude, todos nós seremos do mesmo nível, né? Não ficará para trás nenhuma das ovelhas do Senhor, né? Então, essas características, eu poderia dizer que as características que nós temos hoje, elas não estarão no futuro como características, estarão como unicidade. Sim, nós estamos numa panela de pressão, sendo forjados, né, a evoluirmos para, quando se abrir essa panela de pressão, todas as batatas estejam cozidas no mesmo ponto. Entendeu a metáfora? Então, então nós estamos caminhando para isso. Nós sabemos que serão milhões de anos, mas nós caminharemos para isso. Aí nós não teremos individualidades, né? Peculiaridades que nos vai diferenciar um do outro. Nós seremos anjos na mesma condição e fundiremos a Deus, né? Nós seremos o Cristo, né? Que formaremos essa unicidade divina, porque nós somos fagulhas emanadas do Pai e voltaremos ao Pai.
Só que para isso nós teremos que atingir a perfeição, e na perfeição todos serão iguais. Faz sentido? Então, as nossas características, elas são temporárias. Hein, Daniel? Sim. Eu vejo um pouquinho diferente, porque o que acontece? Quando a gente pensa hoje em sermos um, a gente pensa muito mais em termos das nossas características negativas. Eu acho que quando a gente chegar a anjo, a gente vai... Eu acho que... O que vai acontecer? A base, a orientação básica é o amor. Ou seja, em termos morais, a gente vai ter essa visão única. Mas eu vejo que a gente, ao longo desse processo, a gente vai adquirindo outras características que sempre nos manterão individuais. Eu acredito que a gente não tenha um Cristo igual a outro Cristo. Temos morais, sim, a gente tem a lei básica que vai reger todos os nossos procedimentos. Mas eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai aprender, vai observar através dos sentidos que a gente vai adquirindo ao longo do processo, a gente vai tendo características que vão nos diferenciando, mesmo mantendo o procedimento com a base e o amor. Mas eu acho que a gente não vai ser igual, não. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Quem mais pensa que não vai ser igual? Eu partilho da opinião do Amaro, da individualidade. Cada um tem uma história, cada um tem suas experiências e sente de forma diferente. Né? E que o amor é o sentimento que deve unir todos os povos, mas isso não precisa que a gente seja um igual ao outro da mesma forma, porque você vai voltar lá no Matrix, todo mundo igual, sendo levado por um sistema, sendo manipulado. Então, a igualdade aí nesse aspecto, ela não é uma coisa positiva. O domínio do conhecimento, nós estamos nele, né? Nós estamos aprendendo a dominar esse conhecimento. É o que importa, a verdade. É dominar a verdade. A verdade é uma só. Se você dominar uma só, você está nela como unicidade. Você está em Deus, promovendo as mesmas condições de homogeneidade divina. Você não vai ter deuses, né? Você não vai ter diferenças de ideias divinas. Você não tem uma ideia divina diferente da outra, porque seus pensamentos se igualarão nos mesmos ideais, nos mesmos pensamentos divinos. Nós temos um hábito de olhar as características que nós temos temporárias, porque todas as características que nós temos hoje são vícios, virtudes, hábitos, costumes. Isso tudo tende a desaparecer das nossas condições espirituais. Isso é uma coisa de trânsito, uma coisa de momento, que nós temos de progresso, de atividade. Mas a tendência é nós sermos um trabalhador divino, por excelência, dentro da verdade. Não é procurando a sermos robôs iguais, não é nada disso. É termos um domínio de uma verdade que nós propusemos a aprender desde o princípio. Se adquirimos no compasso da vida costumes e hábitos, esses são temporários. Esses são temporários. Formas de apresentação, de ritos, isso tudo tende a desaparecer com a nossa perfeição. Então, nós não podemos nos prender como homens, mas como princípio de almas, princípios da verdade,
que dominará a mesma verdade, porque a verdade é a mesma até hoje. Até para nós aqui, a verdade é a mesma. Porém, nós é que não sabemos lidar com os diferentes ângulos da nossa visão. Nós é que não sabemos definir isso. Então, a ineficiência é nossa. Mas o dia que aprendermos a ver todos do mesmo ângulo, ou com todos os ângulos, nós teremos uma igualdade, sim. Por que não? Mas isso não tira a minha individualidade. Por excelência, eu vou ganhar a minha individualidade dentro do amor divino, dentro das ideias divinas, onde nós podemos trabalhar e aplicar tudo aquilo que aprendeu durante a sua ascensão espiritual. Então, não faria sentido você buscar uma verdade e, no final da linha, você ser totalmente, não, eu quero meu estilo. Eu quero é meu estilo, eu não quero perder meu estilo. Não, você não quer perder as suas paixões, as suas emoções, os seus hábitos. Não, isso aí a gente vai perdendo. Nós deixamos de ser a gente mesmo para ser o Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Olha que frase, para elucidar isso. Pois é, então a minha opinião do Amado está bem coerente com o nosso grau evolutivo, né? Está dentro daquilo que nós estamos vivenciando. Por isso que ele fala aqui da idiosincrasia. As idiosincrasias, então, tendem a desaparecer. É porque elas são temporárias. Elas são necessárias no trânsito, mas elas não são modelos da perfeição para a nossa existência no futuro. O que nós faremos aí quando vós sois deuses? É muito trabalho que nos espera eternamente. É muito trabalho. Daniel, mas mesmo a gente tendo a verdade, então, mas mesmo o patamar de compreensão, mas tem interpretações, a gente não sai dessa verdade, né? Já que a gente está nessa compreensão. Mas eu acho que existe diferenciações na forma de pensar. Eu acho que tem sempre alguém que está mais numa compreensão mais próxima do Cristo e outras não, mesmo não saindo da linha da verdade. É isso que eu entendi. Olha, a lógica, você sabe que uma lógica, quanto mais você está dentro dela, mais próximo de Deus você está. E a lógica para você e a lógica para mim é a mesma. Eu não posso aplicar uma lógica e você criar uma outra lógica. Por isso que o Espiritismo é lógica. É pura lógica. Você aprende Espiritismo por lógica. Agora, nós estamos aqui vivenciando experiências diferentes por hábitos, aprendendo a lógica por hábitos. Mas a gente vai conviver dentro de uma mesma lógica. Nós estamos tentando aqui, dentro de um grupo, encontrar uma lógica, de entender um estudo. Mas imagine isso aí refletindo e muito mais na vida espiritual. Daniel, deixa só te fazer uma pergunta, apesar do tempo já ter estourado. Você acha que existem dois Cristos iguais? O que é iguais? Então, mas por que a gente tem um Cristo para um planeta igual à Terra? Você tem um Cristo para um Sol, você tem um Cristo para uma galáxia, você tem um Cristo para uma constelação? Ou seja, eles já são espíritos perfeitos e não são iguais. Ou seja, cada um tem as suas características, as suas capacidades, tanto de conhecimento, porque um Cristo planetário não tem condição de ser um Cristo de uma galáxia, por exemplo. Senão não teria essas distinções. Então, é nesse sentido que, moralmente, eles estão num patamar, ou seja, eu e Deus somos um, igual o próprio Cristo disse. Mas nunca chegaremos
a ter o conhecimento que Deus tem. Então, acho que nesse sentido, que você sempre vai ter uma gradação entre um espírito perfeito e o outro que é o mais... Eu não diria assim que é perfeito e o outro mais perfeito, porque perfeito já é perfeito, então não tem gradação, mas um que conheça um pouco mais e que tenha tanto conhecimento moral, espiritual, sempre com gradações diferentes. Eu acho que você Isso, nunca vai chegar... isso é exegese, não é? Não, é a realidade. A gente não pode pensar como exegeuta, né? Quando se trata de perfeição. Perfeição é perfeição. Então, Jesus, por exemplo, Jesus fundiu-se a inteligência suprema, por quê? Porque ele atingiu esse patamar, né? Ele fez as lições de casa e atingiu o objetivo. E é o objetivo de todos nós, queiramos ou não, né? Como diz o Reinaldo lá do União e Amor, até aquele velhinho da bicicleta vestido de mulher vai ser Deus um dia, quer dizer, ele vai chegar também lá. Por quê? Porque ele também é oriundo da mesma fonte de onde todos são oriundos, né? Mas eu te entendo, amado, mas eu acho que você está amarelando. Meu amigo, esse exemplo seu foi bem preconceituoso. O que tem o velho vestido de mulher na bicicleta? Não, isso é... No início da doutrina, a gente vai ter agora o final do ano, o início de ano, para vocês pensarem sobre isso. Isso aí é muito importante a gente estar conversando, mesmo que haja diferenças de pensamento. Eu acho que vai ser muito divergência. Então, é muito bom a gente estar terminando o ano com essa dúvida aí para todos, para pensar no final de ano. A gente agradece a todos, gente. Nós voltamos dia 16, então? Dia 16? É o segundo domingo. Segundo domingo, eu não sei se dá 16. É dia 8, se não me engano. É dia 8. Dia 8. Dia 8. Não, mas a gente... Dia 8, então, ou dia... segundo dia domingo. 8 eu não vou poder, eu vou voltar só no dia 16. Vocês querem só no dia 16? Vocês querem Não, eu dia não posso. Vamos dia 15. Então, é 15 ou 16? 16 é segunda, é dia 15. É dia 15, então. Marcar dia 15, então, dia 15. a nossa volta. Gente, muito obrigado, Ana, em especial, por estar nos servindo aí, né? Sempre, todo domingo. Infraestrutura. Mas você merece, Ana. Obrigada. Gente, um abraço no coração para vocês. Bom fim de ano aí para todo mundo. Fica com Deus. Nós vamos pôr lá no grupo a nossa mensagem para todo mundo aí, viu? Fiquem com Deus. Pessoal, feliz Natal. Deus abençoe. Feliz Natal. Até o ano que vem, se Deus quiser. Feliz novo ano. Feliz novo ano. Ei, Paulo, ficou caladinho aí. É a minha maior alegria. Bom dia. Eu amo Gente, vocês todos. fiquem com Deus. Um abraço. Eu senti saudades. Tchau, um abraço. Tchau. Deus abençoe. Ana, cadê a...